No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como colocar zíper invisível, né? Esse zíper aqui, ó, ele é invisível, ele é chamado de zíper invisível porque ele fica bem escondidinho na peça e fica só uma fenda, não fica aparecendo como no outro, né? Outro tipo de zíper, que é o simples ou comum, aparece essa parte, né? Que seria a parte de trás do zíper invisível. No invisível não, fica só uma fenda, né, que não dá para ver o dente do zíper. Para isso, a gente precisa, eu vou utilizar essa pecinha aqui, ó, que é uma pecinha, uma sapata, que se coloca aqui na máquina. Tem essas ranhuras aqui do lado de baixo, que é onde vai casar, vai encaixar o dente do zíper, né? Aqui eu vou parafusar na máquina, né? Com um parafusozinho, a gente parafusa no braço ali, né, da agulha. Ou se não tiver essa sapata, que é para zíper invisível, vocês podem utilizar essa aqui, que é a mais comum, né? Muitas máquinas já vêm com essa sapatazinha, que é para colocar zíper. E aí, quando ela não tá assim, né, quando ela não vem assim, ela fica presa assim, ó, na máquina. É a mesma coisa, só que um tá com essa parte que vai prender na máquina, que o botão a gente vai encaixar e vai parafusar na máquina. Eu vou mostrar mais adiante como que fica. Ou essas de metal, é a mesma coisa também, é uma sapata, ó, de metal, e ela tem esse gancho, né, que serve para várias outras sapatas. E eu encaixo esse gancho aqui, ó, e prendo e parafuso nessa fenda aqui, com aquele mesmo parafuso, eu parafuso no braço da agulha, tá certo? Para colocar o zíper, esse é invisível, tá? Esse não é o comum. Então, para colocar o zíper, o que eu vou fazer? Eu já tô com a peça toda finalizada, né? Já fiz todas as costuras, esse aqui é um macacãozinho infantil. Então, já tá toda finalizada e a única coisa que falta, né, a pessoa já provou, já fez os ajustes, a única coisa que falta é colocar o zíper nas costas, no caso dessa peça. Então, o que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber de quanto é essa distância, né, que é o mínimo necessário para a pessoa poder vestir confortavelmente. Então, aqui deu 21,5, daqui do final até aqui. Então, eu preciso de um zíper de pelo menos 21,5, né? Ou maior, que aí a gente vai cortar, se ficar sobrando muito, porque vai sobrar, e não ficar fazendo aquele papo no final, não ficar levantando, nem criando um volume indesejado. Então eu vou mostrar pra vocês também como cortar e como fazer esse arremate no final para ele não abrir, para que o zíper não fique abrindo, fique bem seguro, certo? Então, o zíper, esse aqui, ele é de 30 centímetros. Então, como que eu sei qual é o tamanho do zíper? Para saber o tamanho do zíper, eu não vou medir daqui até o final, né? Que não tem mais aqui no final, ó, tem esses centímetros aqui que não tem zíper. Eu vou medir, ó, da parte que ele funciona, né? Que ele fecha, que é daqui, ó, do final da cabeça até aonde ele tem dente. No caso aqui, esse é de 30. É um zíper de 30, certo? A nossa fenda é de 21,5, então esse zíper dá e ainda sobra, ok? Para colocar o zíper, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Esse zíper invisível, ele vai ficar, ó, eu vou fazer uma simulação aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Ó como é que ele vai ficar. Ele vai ficar assim, ó, escondidinho. Essa margem aqui, né, aqui é onde está o overlock, né, no final, eu vou contar 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro, geralmente é 1 centímetro, que é essa distância daqui, ó, do final aqui, do dente, né, para trás, então dá 1 centímetro. Então a minha margem aqui, ela tem que ter pelo menos 1 centímetro também. Então vai casar 1 centímetro de margem, né, dos dois lados, com essa aba, né, com essa margem do zíper. Eu vou precisar de alfinete, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher um dos lados para começar a prender. E aí depois que um dos lados estiver todo presinho, eu vou prender o outro lado, tá? Essa parte aqui, ó, ela não fecha. E eu não quero também colocar um colchete ou nenhum botão. Eu quero que ele feche até aqui mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou enganchar ele aqui, ó. Porque, ó, quando eu costurar ele aqui e virar, ó,
ele vai ficar escondidinho aqui na fenda, certo? Então, eu vou ver onde é esse final aqui do zíper e vou encaixar aqui, ó, no final, né, da peça, na borda aqui desse decote das costas, certo? E vou encaixar aqui, ó, margem com margem, nesse caso é 1 centímetro com 1 centímetro. E vou colocar o alfinete. E vou fazer isso até o final, deixando ele bem retinho e respeitando essa margem de 1 centímetro. Notem que o que eu fiz, ó, para esse primeiro lado, né, que é o lado que vai guiar o outro, eu fiz o seguinte, eu fui alinhando, né, essa margem de costura com a margem de costura da peça, com a margem de costura do zíper, e fui casando ele retinho aqui, certo? O alfinete, eu boto ele já na ponta mesmo, eu não boto ele perto aqui do dente, por quê? Porque ele perto do dente, depois eu vou precisar abrir esse zíper, o outro lado, às vezes até enquanto está sendo pregado, costurado o zíper, eu preciso abrir. E aí, se eu coloco o alfinete muito perto do dente, eu não consigo correr o zíper, ele vai travar, certo? Então, eu coloco ele para ser um guia mesmo, e eu coloco em vários pontos para prender. Tem gente que alinhava com linha, né? Mas aqui eu tô simulando o alinhavo de linha, ok? Eu agora vou costurar esse lado para poder mostrar a vocês como vai ficar, né? Como encaixar as sapatas na máquina e, né? Como que eu vou encaixar essa sapata ali na máquina e como que eu vou fazer para pregar o outro lado e ficar bem certinho, tá certo? Então, eu vou mostrar como que a gente vai trocar essa sapata aqui, né? Para poder encaixar o zíper invisível. Eu vou começar desrosqueando essa pecinha aqui, né, que é um parafuso, né? Tem máquinas que é um pouco diferente, mas a grande maioria tem um parafuso aqui nesse braço, que é onde a agulha é encaixada, ó, a agulha, vou girar o volante, ó, a agulha vai subir ou vai descer, vai subir, né, ou vai descer. Então, eu vou subir a agulha o máximo que a máquina permitir. Eu girei, né, o parafuso e tirei essa peça aqui, que é a peça que normalmente a sapata que normalmente eu uso para costurar. E vou colocar a sapata, ó, tá vendo que ela tem uma abertura aqui, que é justamente para encaixar aqui nesse braço. E vou parafusar, tá? Eu vou achar o buraquinho aqui, ó, e vou parafusar. Parafusei, aperto bem para não correr o risco de soltar. E agora a sapata de zíper invisível está encaixada. Eu já tinha prendido, né, o zíper aqui na peça, na margem de costura de 1 centímetro. E essa parte final aqui, notem que eu coloco o alfinete num sentido diferente do sentido que está pregando para cima, né? Que o alfinete eu posicionei para cima. Eu estou colocando ele na horizontal, né? Na linha do horizonte. Por quê? Porque aqui é onde eu quero parar de costurar o zíper. Então, eu coloco ele nessa posição para me sinalizar e eu parar com a costura. Eu também posso marcar com um lápis, tá? Eu posso usar um lápis e fazer uma marcaçãozinha aqui, né? No final, eu vou abrir o zíper todo até aonde eu quero costurar, tá? Posso passar? Pode, mas eu vou abrir só até aqui. Vou abrir aqui, certo? E eu passei um pouquinho, tá? Abri bastante aqui. E eu vou encaixar com a peça, com o zíper assim, ó, encostando na peça, né, no lado direito da peça. Eu vou descolar aqui, que ele geralmente vem com uma colinha aqui no final, uma partezinha bem durinha aqui, ó. Você dá uma descolada aqui, bota a unha e puxa para ele descolar. Alguns já vêm descolados, outros não. Eu vou encaixar o dente do zíper. Eu vou encaixar o dente do zíper aqui, ó, eu vou abrir ele, por isso que eu digo descola. Vou abrir aqui, ó, esse dente e vou encaixar nessa ranhura aqui, ó. Eu vou encaixar nessa ranhura aqui. Ó, tem uma aqui e uma aqui. Eu vou encaixar aqui, ó. Então, eu abri e encaixei nessa segunda ranhurazinha
e vou começar a costurar. Eu sempre vou abrindo para ajudar. Quanto mais pertinho ele ficar, mais fechadinho vai ficar e mais invisível o zíper vai ficar, como uma fenda mesmo. Agora eu tenho que tomar cuidado para que a costura não pegue aqui, ó, no pezinho do zíper, dos dentes, porque senão a costura, né, a linha, vai impedir o zíper de abrir e fechar, ou vai ficar travando em algum ponto. Então, tem um limite que a gente precisa respeitar, certo? Então, nesse começo, eu sempre começo e dou o retrocesso para ele fixar bem, né? E vou caminhando com essa costura. Percebam que eu não estou tirando o alfinete. Por quê? Porque eu coloquei ele já no finalzinho da margem de costura, justamente para que eu não precisasse tirar e o zíper não saísse do lugar, não corresse quando eu estivesse costurando, tá certo? Então aqui eu vou dar um arremate, que é o final também, então eu fiz um vai e vem algumas vezes e vou agora mostrar como é que a gente faz para fazer o outro lado. Olha só, eu costurei um lado. Vou tirar esses alfinetes que eu utilizei como guia, porque eles não são mais necessários, né? E vou fazer o quê? Eu vou fechar o zíper. Ó, notem que ele do outro lado, ele só está costurado de um lado. Do outro lado ele não está costurado. Eu vou fechar esse zíper. Ó, e vou percebendo se ele está fechando certinho. Ó, fechou, tá bem costuradinho. E agora eu vou costurar o outro lado. Vamos ver como que a gente prende esse outro lado. Com o zíper fechado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz de um lado, né? Que eu posicionei ao contrário, ó, aqui eu encaixo aonde eu quero que case, ó. Notem que tem que casar, ó, tem que bater bem certinho, ó. Eu não posso botar um mais para baixo e um mais para cima, ou um mais para cima e outro mais para baixo. Eles têm que, ó, coincidir. Eu preciso que esteja alinhado. Ó, o final de uma barra de um lado tem que estar alinhado com o outro. Então, eu vou me preocupar com isso, tá? Isso é muito importante para um bom acabamento. Já medi onde é e já vou prender o meu alfinete aqui no início, na pontinha, porque eu vou fazer o quê? Eu vou costurar, né? Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Pronto, prendi o primeiro, percebi aonde que ele vai casar, é onde que eu quero que ele case, né? O que que eu vou fazer? Eu agora vou jogar aqui pro final, ó, porque eu quero que ele fique esticadinho, não fique criando ondulação. Então, eu boto esse restante que sobrou para dentro, estico aqui, ó, vou esticar e vou encaixar com a mão aqui para dentro, na margem de costura, assentando o zíper. Posicionei aqui, ó, no final, né, o meu zíper tá para cá, o macacão eu joguei para trás e vou usar o zigue-zague. Eu posicionei o pedal aqui, ó, no meio, ó, a agulha ela vai correr, ó, entre os dentes, ela vai pegar de um lado e do outro dos dentes, tá? Eu vou fazer isso várias vezes porque eu quero criar aqui uma trava, né? Para que não correr o risco de soltar o zíper, ele correr e passar direto. Onde termina o zíper, né? Eu vou pegar o outro lado aqui, vou fazer o zigue-zague, ó, depois de onde acaba a costura do zíper, tá? Eu vou encaixar aqui. Eu vou marcar com o alfinete aonde é seguro fazer esse zigue-zague para não correr o risco de eu costurar antes de terminar a costura do zíper. E aí, ó, marquei aqui com o alfinete, ó. Aqui é seguro eu fazer o zigue-zague, que eu já vi que não vai pegar do outro lado, tá, gente? Então, bota o alfinete assim na horizontal. Encaixa aqui na máquina, ó, joga o corpo do macacão para trás do braço da máquina, joga o zíper que tá sobrando para frente. Posiciona aqui, ó, o pé, né,
o calcador na altura desse alfinete que você posicionou de segurança. E ó, com o zigue-zague da máquina, você vai fazer ó, o pontinho de segurança aqui, tá? Faz várias vezes. Se a sua máquina tiver a opção de fazer casa de botão, você gira o seletor, né, para ficar nessa função de fazer esse zigue-zague sem que a máquina ande, sem que os dentinhos da máquina fiquem puxando, ok? Fiz aqui, ó, esse arrematezinho aqui para que não corra, o puxador do zíper não corra, né? E agora eu vou cortar, ó, aqui, nesse pontinho aqui, depois do alfinete que eu coloquei. Então eu cortei. Se quiser pode fazer um acabamentozinho aqui com viés, eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Acabamento do final, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o viés, ó. Eu tenho um viés aqui daquele largo, não é de 1 centímetro, ele tem 2 centímetros, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Na verdade ele tem um pouco mais do que 2, vamos medir aqui. Ele tem 2,5. Então eu vou posicionar, ó. Eu vou posicionar ele assim, ó. Eu vou casar final com final, tá? E vou fazer essa dobra aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou dobrar, mas essa mesma distância que eu dobrei aqui, essa mesma largura que eu dobrei aqui, eu vou fazer a dobra também pra dentro. Então eu vou usar a fita métrica e vou medir que distância é essa que eu dobrei pra cá. Depois desse final aqui, eu vou marcar 2 centímetros, ó, 2 centímetros, e vou cortar. Então, no total, o que que eu tenho? Eu tenho 4 centímetros, 2 aqui, 2 aqui, ó. Eu vou ter 4 centímetros no total, então corte 4 centímetros do viés de 2,5 centímetros de largura. Cortei, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, encontrar aqui, ó, final com final. Vou casar, vou dobrar, vou girar mais uma vez, ó. Ó como é que fica de lado, ó. É um sanduíchezinho, ó. Então eu acerto de um lado para ficar igualzinho e acerto também do outro lado, porque eu quero que fique igual, não quero nada diferente, ó. Aí aqui do outro lado já tá um pouquinho diferente, então eu tenho que acertar esse sanduíche, tá? Acertou o sanduíche, marca, prende com alfinete e costura aqui, ó, fazendo uma costura vertical, uma costura horizontal e uma costura vertical. Vamos ver. Ó, prendi com alfinete, ó, acertei um lado, acertei o outro. Isso pode ser um viésinho de outra cor para dar um charme. E agora eu vou costurar. Olha lá como ficou, gente, aqui, ó, o finalzinho que a gente cortou, né? A gente removeu um excesso, fez um acabamentozinho com viés, né? E agora o macacão tá com o zíper e pode ser usado. Então, olha lá como ficou lindo, bem ajeitadinho, ó. O zíper funcionando direitinho, sem pegar em lugar nenhum, fechando até o final. Correndo direitinho, com acabamento legal, bonito. Beijo. Espero que tenham gostado.